Bom, olá pessoal, sejam todos bem-vindos à 10ª edição da Semana da Matemática do IMIUF. Eu tenho um grande prazer de apresentar minha colega e amiga, a professora Assun Jimenez Grande, que vai falar para a gente sobre o que é iniciação científica e, sem o IME, como e por que fazer. Assun, você tem 50 minutos e 10 minutos depois. Na verdade, são 30 para mim, né? Vai ser bem rápido. Oh, desculpa. Não vai dar muito tempo, você vai ficar aqui falando de outras coisas depois. Obrigada, Leandro. Bom dia a todos. Meu nome é Assun, como o Leandro falou, eu sou professora do IME, do Departamento de Geometria, e, primeiramente, queria agradecer a todos pela presença, pedir desculpas se tem alguma interferência de som, se vocês ouvem meu filho chorando por aí em algum momento, ou algum carro passando alguma coisa, tá? Desculpa aí qualquer coisa. Eu vou apresentar minha tela para vocês, tá? E vamos falar um pouquinho sobre iniciação científica. Para aqueles que já conhecem, vai ser apenas um lembrete, ou talvez tenha alguma informação nova, mas para aqueles que não, acho que pode ser interessante, que todo mundo tenha uma ideia de que tem essa opção. Tá bom? Só queria ver se vocês estão vendo minha tela mesmo, se alguém tem alguma dificuldade. Está aparecendo, professora. Apareceu? Ah, que bom. Desculpa, fui atrás. Bom, como o Leandro falou, eu gostaria de explicar para vocês o que é iniciação científica, em que consiste o processo de desenvolver um projeto de iniciação científica e como se organiza isso dentro do Instituto de Matemática e por que é legal você fazer iniciação científica, o que isso vai trazer de bom para você, para sua carreira. Bom, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu estou aqui como membro da Comissão de Iniciação Científica, que coordena os aspectos relacionados com IC no Instituto. Ela é formada por 4 professores, cada um deles de um departamento diferente. A atual presidenta é a professora Karina, do Departamento de Estatística, mas esses cargos são rotativos. A gente faz 2 anos e meio, mas vai ficar mais 1 ano e meio, mas a gente vai alterando. Então, vocês podem entrar em contato com qualquer um desses professores e eu vou dar mais informações sobre como fazer esse contato daqui a pouquinho. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é o site da iniciação científica. As informações referentes à iniciação científica no Instituto estão aqui nesse site, que vocês podem anotar, depois vocês anotam com calma, tem essa cara aqui. E ele é bem importante porque notícias, links relacionados a bolsas, ou projetos em andamento, quando que rola seminário de iniciação científica e tudo mais, está tudo dentro desse site aqui, tá bom? Então, é uma boa referência para vocês terem em mente. A gente vai bater um papo depois e tirar dúvidas, mas é bom vocês terem essa referência por enquanto. Bom, vamos começar dizendo o que é a iniciação científica, para aqueles que não tenham ouvido nunca falar desse assunto. Na verdade, a iniciação científica é o primeiro contato que um aluno de graduação vai ter com o que é pesquisar, no caso, em matemática, né, que a gente vai ser, está no Instituto de Matemática ou Estatística, então, em matemática ou estatística, ou em geral, com alguma ciência. Existe iniciação científica também para alunos do ensino médio, até existem programas de incentivo e bolsas, mas não é o assunto que eu vou tocar aqui, apenas vou falar de iniciação científica para vocês, para alunos da graduação. Então, é um primeiro contato que o aluno vai ter com o processo de pesquisa científica e é um processo guiado por um professor, às vezes pode ter mais do que um orientador, mas é guiado através de um professor que é pesquisador, que entende do assunto, que acompanha o aluno na pesquisa do assunto escolhido. Como funciona? Quais são os primeiros passos para você fazer iniciação científica? Qual é o processo? O primeiro passo, como está aqui, é você ter interesse. Você ter interesse em entender algum assunto um pouco mais avançado, você assiste uma aula de um professor e você gostou de um tópico que ele explicou e você acha que pode ter alguma coisa interessante e legal, algum exemplo que ele deu te despertou alguma curiosidade, ou você gostaria de saber como que é esse processo de pesquisa, porque, afinal, para você fazer uma pós-graduação, para você ter acesso ao mundo acadêmico, todo mundo teve que passar pelo processo de pesquisa científica. E você gostaria de começar a aprender como isso se faz,
você faz o quê? Você primeiro fala com um professor. Pode ser o professor que te deu aquela disciplina bacana que você gosta, ou qualquer professor da comissão que eu falei antes no início, tá? Os contatos eu vou passar depois. Primeiro fazer a ponte com alguém que você tenha confiança, que você gosta de conversar. Depois, essa mesma pessoa pode ser seu orientador ou não, ele pode te encaminhar para algum orientador da área que você tenha interesse. Então, você junto com com esse orientador, com esse professor ou professora, você vai escolher um assunto no qual trabalhar, um assunto no qual pesquisar, tá? E uma vez que você escolhe o assunto, você começa a desenvolver o seu projeto de iniciação científica. Esse processo de iniciação científica, esse projeto, pode ser desenvolvido com uma bolsa ou sem bolsa. Já vou falar disso depois. Mas o primeiro passo é você despertar esse seu interesse. Você quer saber, ir um pouquinho além em algum assunto e querer entender como é esse processo de pesquisa, de publicação de artigo e tudo mais. Bom, para esse primeiro passo, para esse primeiro contato, como você sabe com quem tem que falar? Como você sabe quais projetos de pesquisa estão rolando? O que pesquisa cada professor? Quem professor teria interesse em aceitar como aluno de iniciação científica? Bom, essas informações estão no site de iniciação científica, na aba projetos. Você encontra não só os projetos que já estão em andamento, os alunos que estão sendo orientados, em que eles estão trabalhando, mas também nomes de professores e áreas que eles dominam ou que eles teriam interesse em orientar a iniciação científica. Então, lá teria uma primeira peneira por onde você procurar, tá bom? Então, esse site também é bom para isso, para orientar vocês a saber a quem procurar. E o projeto em si, como que vai funcionar? Porque parece muito grande, né? Pesquisa científica. Bom, eu mal entrei na UF, eu estou no primeiro período, no segundo período. Será que eu vou conseguir fazer iniciação científica? Se minha base é baixa, ou não tenho muita noção do que eu gosto, como que eu vou fazer? Bom, eu coloquei aqui umas fases que são mais ou menos associadas ao que eu e outros colegas costumam fazer, depende do professor, claro, mas é uma grade bem simples de como costuma se estruturar um projeto de iniciação científica. A primeira fase é a fase de nivelamento. Cada aluno vem com um background diferente. Geralmente, para você ter acesso a uma bolsa, a gente vai falar de bolsas daqui a pouquinho, você precisa ter um CR meio bom, geralmente acima de 7, tá? Mas, mesmo se não tiver esse CR, você pode sim fazer iniciação científica. Mas, às vezes, você tem uma carência, você precisa acessar alguns resultados meio avançados, e você, para isso, precisa entender uns resultados mais básicos. Então, nessa primeira fase, você faz um nivelamento junto com o seu professor. Seu professor vai identificar quais são as carências matemáticas, e ele vai te dar a bibliografia e vai te dar os métodos para você chegar lá, para você começar a conseguir decolar, conseguir entender resultados mais avançados. Já numa segunda fase, você vai começar propriamente a estudar aqueles resultados que você tinha interesse em entender, tá? Ao mesmo tempo que você estuda, ao mesmo tempo que você consegue demonstrar e entender demonstrações de resultados mais avançados, aprofundar num assunto, é bom e costuma se fazer a apresentação de seminários. Esses seminários podem ser feitos para o próprio orientador, para que o orientador entenda se você realmente está entendendo o que você está estudando, né, para te orientar propriamente, ou seminários dentro do grupo de seminários de iniciação científica, do qual eu vou falar daqui a pouco, seminários para outros alunos que também estão fazendo iniciação científica e outros alunos em geral interessados, professores, mas que não estão relacionados ao seu assunto. Então, é bom que você se acostuma a apresentar para outras pessoas, tá bom? Eu vou falar da importância disso daqui a pouco. E a última fase do projeto de iniciação científica é a elaboração de um trabalho. Geralmente, você recolhe num trabalho tudo que você aprendeu, né? Os preliminares que você precisou, os resultados principais. Não é bem uma dissertação, às vezes é uma coisa simples. Você não precisa demonstrar nada novo, obviamente. Se tiver alguma coisa, ou você conseguir fazer alguma coisa nova, seria ótimo, mas não é o objetivo da iniciação científica. Sim, adquirir uma capacidade de desenvolvimento
matemático um pouco maior, mas não é o objetivo, não é publicar nada novo, mas sim você vai aprender a como estruturar um trabalho de pesquisa científica. Que tem que ter uns preliminares, tem que ter um resumo, tem que ter uns capítulos diferenciados, como elaborar uma bibliografia matemática, etc. E também tem a fase de divulgação. Essa divulgação pode ser feita, como falei, nos próprios seminários de iniciação científica, ou em algum congresso que esse orientador acha que seu trabalho se encaixa, ou, enfim, tem a revista, né, tem uma revista de iniciação científica, que eu vou falar daqui a pouco, que admite publicações de nível de iniciação científica, então você poderia ter um trabalho, né, publicado. Então, para seu currículo, isso pode ser um upgrade muito bom. Bom, por que fazer iniciação científica? Acho que ficou meio embutido no que eu falei, mas eu queria ressaltar a importância desse projeto de iniciação científica para alguns alunos. A primeira e mais importante, né, é a motivação, né? A própria motivação é importante. A ideia é que você aprofunde algum assunto que te interessa. Você pode até não querer fazer pesquisa no futuro. Imagina, você está, sei lá, eu vim aqui fazer licenciatura, eu quero dar aula, minha motivação é ser professor do ensino médio, ou sei lá, qualquer coisa, ou ir para uma empresa, não sei, qualquer que seja a sua motivação, mas você pode ter essa curiosidade de entender melhor algum assunto que te interessa. Então, isso permite você fazer um estudo avançado. Outra vantagem de fazer a iniciação científica é que ela não sei, um impulso, vai te dar um impulso para você acessar as taxas superiores. Por exemplo, alguns programas de mestrado, na própria UF, a gente, na hora da seleção do aluno que vai entrar no mestrado, a gente olha para ver se esse aluno já teve um contato com pesquisa. A gente olha para esse aluno já desenvolver um projeto de iniciação científica, porque esse aluno provavelmente já vai saber como funcionam algumas coisas. Esse aluno vai saber como digitar LaTeX, por exemplo, porque nessa fase final que eu falei antes aqui, de elaboração de trabalho, provavelmente seu professor vai te animar a que você aprenda a digitar trabalhos em processadores de texto científicos, como, por exemplo, o LaTeX, que é um dos mais utilizados. Então, você vai aprender a programar nesse programa ou em outros programas matemáticos, você vai aprender a criar um trabalho científico, você provavelmente já tem uma capacidade de ministrar palestra, porque você ministrou algum seminário. Então, a gente já sabe que se você pega um aluno de mestrado, por exemplo, que já tem iniciação científica, esse aluno já tem uma parte do caminho andado. Vocês mesmos vão perceber isso. Então, essa parte é importante. Outra parte importante é que existe possibilidade de bolsa. Nem sempre todo aluno tem a capacidade, porque ultimamente realmente as bolsas estão bem concorridas com a situação que a gente está vivendo, mas existe sim, e vou falar disso daqui a pouquinho. Então, para aquele aluno que uma ajuda econômica seria muito bom na situação familiar que ele está vivendo, é mais um incentivo para ele fazer iniciação científica. Não é que seja, obviamente, fundamental, mas é uma coisa, assim, para levar em consideração. Opa, desculpa. E, por último, como já ressaltei anteriormente, é bom fazer iniciação científica porque, no final, você vai ter um trabalho, se você conseguir realizar um trabalho bem estruturado, que pode ser publicado até. Pode ser publicado numa revista. Você pode fazer um pôster num congresso ou um seminário, e isso vai para o seu currículo, né? Mesmo que você não vá para a área de fazer pós-graduação, mas é mais uma experiência você ressaltar no seu currículo, tá bom? Bom, eu falei que ia falar um pouquinho sobre bolsas. Existem várias agências de fomento nacionais que fornecem bolsas de iniciação científica. Uma das mais importantes é o CNPq, através do programa PIBIC. O programa PIBIC é associado a cada instituição, né? A própria instituição coordena a distribuição dessas bolsas. Nessa solicitação de bolsa, o aluno e o próprio orientador são avaliados, são bolsas que são bastante prestigiosas e concorridas. E é uma das opções, tá? No site vocês têm lá o link para o edital e várias informações. Existem bolsas também associadas à FAPERJ, que é outra fundação de incentivo à pesquisa, essa aqui estadual, do estado do Rio. Existem bolsas associadas, acho que agora essas bolsas PICME, que são associadas à Olimpíada Matemática,
não sei se estão pausadas, pelo menos as de mestrado estão pausadas, então, não sei se nesse momento elas estão pausadas, mas elas já existiram e provavelmente vão voltar a existir. Existem também bolsas, essas aqui são parecidas às PIBIC, que têm a ver com tecnologia, também associadas ao CNPq. E depois existem outras bolsas paralelas, por exemplo, eu mesma estou coordenando um projeto associado ao CNPq, se chama Projetos Universal. São projetos que um pesquisador coordena e, eventualmente, esse pesquisador pode pedir para liberar bolsas de iniciação científica. O bom dessas bolsas aqui, a quantia de dinheiro é similar às outras, essa aqui em particular são R$400 por mês. A diferença dessa aqui é que essa aqui, o próprio pesquisador, né, o coordenador do projeto, escolhe a quem vai dar. Esse aluno não precisa passar por um edital de seleção global, competir com outros alunos, a não ser aqueles alunos que contatem esse pesquisador, entendeu? Então, é mais uma opção. Aqui eu coloquei outras opções, outros centros de pesquisa que também fornecem financiamento. Você pode ser um aluno da UF, mas se seu orientador pertencer a uma dessas instituições aqui, eventualmente ele pode ter financiamento para você desenvolver seu projeto de iniciação científica, tá bom? Caso alguém queira fazer alguma coisa mais aplicada, física ou biologia, enfim, não de matemática pura, enfim, alguém ter algum contato aí, também pode ser bacana. Bom, e quem não ganha bolsa, porque as bolsas estão, como eu falei, realmente concorridas, ou realmente a pessoa tem um CR um pouco mais fraquinho, mas ele realmente tem interesse, uma pessoa que trabalha e que quer muito trabalhar no assunto, existem opções para fazer iniciação científica sem bolsa. Basicamente, no Instituto, existem duas opções, tá? A primeira opção é uma opção global, quer dizer, coordenada pela própria UF, se chama IC Voluntária PIBIC, e é apenas para aqueles alunos que concorreram, como eu falei antes, às bolsas PIBIC, que são bolsas do CNPq, e não conseguiram a bolsa, mas eles ficaram bem ranqueados, assim, no sentido de que obtiveram 65 pontos ou mais, né, eles não conseguiram bolsa, mas a avaliação deles foi razoável. Então, a UF reconhece esse aluno como aluno bolsista voluntário, tá? Todas as credenciais necessárias, mas você não vai ter bolsa, tá bom? E, recentemente, a gente, desde a Comissão de Iniciação Científica, a gente criou um processo também dentro do próprio Instituto, esse é um processo interno do Instituto de Matemática, para reconhecer alunos que estão fazendo, alunos orientador, claro, o trabalho do orientador também, projetos de iniciação científica que estão sendo desenvolvidos sem bolsa. A forma de que esse projeto seja reconhecido, seja emitido comprovante, diploma, etc., está tudo explicado lá no site da iniciação científica, mas é mais uma opção que vocês têm aí para você desenvolver um projeto, que esse projeto conte para você, mesmo que você não tenha conseguido bolsa. Bom, e para terminar, antes de abrir o microfone para dúvidas de vocês, eu queria falar um pouquinho sobre divulgação, né, e prêmios. Bom, prêmios, na verdade, coloquei apenas aqui o prêmio que eu conheço, assim, mais importante, que de fato está rolando agora. Ontem a gente teve a primeira fase do Prêmio Vasconcelos Torres. O Prêmio Vasconcelos Torres é focado em reconhecer o melhor projeto de iniciação científica para os bolsistas PIBIC. Mas ele também admite inscrições, e de fato é muito bom que qualquer pessoa que esteja desenvolvendo um projeto de iniciação científica, seja ele com bolsa ou sem bolsa, se inscreva no Prêmio Vasconcelos Torres. É um prêmio que é concedido após a avaliação de palestras dos bolsistas. Você vai lá, nessa semana, costuma coincidir com a Semana da Matemática, Semana da Ciência e Tecnologia. Você escreve seu trabalho, você apresenta 7 minutinhos, rapidinho, e uma banca avalia, depois você compete com outras áreas, né, e você eventualmente ganha o prêmio. E se você não é bolsista PIBIC, você tem um direito a uma menção honrosa, caso a banca considere seu trabalho merecedor, tá bom? Depois, eu já falei aqui antes, né, dos seminários de iniciação científica. São seminários periódicos. Agora, na pandemia, eles estavam querendo, eu conversei com a professora Cristabel, que está coordenando, eles estão querendo retomar os seminários, porque tudo ficou meio parado por causa da Covid,
mas costumavam acontecer quinzenalmente. Como falei, são seminários que os próprios alunos da IC promovem, no sentido de que eles apresentam o trabalho que estão desenvolvendo, e às vezes professores, nós professores que queremos orientar alunos, vamos lá e expomos nossa linha de pesquisa ou alguns assuntos que pode ser de interesse dos alunos também. E, por último, um comentário aqui sobre a revista Papagoiaba. A revista Papagoiaba é uma revista que está começando a ser desenvolvida aqui no Instituto, é iniciativa de alguns professores do IME, para publicações, né, para recolher publicações de alunos do Instituto ou outros alunos externos, mas a nível de iniciação científica, para que esses alunos contem com uma publicação após a conclusão do trabalho de iniciação científica. Não é a única, tá? Vocês podem, se você cria um trabalho que é seu orientador e você acha que vale a pena submeter para alguma revista, você pode ir lá e mandar, e sempre é bom registrar todo o seu esforço, tá bom? Aqui, vou deixar para terminar o e-mail da Comissão de Iniciação Científica, onde vocês podem encaminhar suas sugestões, dúvidas, ou qualquer outra coisa que queiram falar com a gente, tá? E acho que isso era tudo que eu tinha para falar. Eu vou fechar aqui e vou pedir para vocês, vou parar de apresentar minha tela, vou pedir para vocês me perguntarem se tiverem dúvidas. Foi meio rápido, mas é porque não tinha muita coisa para falar, eu queria mais que vocês falassem, se a gente perguntar. Eu queria aproveitar, não é uma mesa redonda, geralmente, às vezes, acontece uma mesa redonda durante a Semana da Matemática, onde alunos que estão cursando IC, ou alunos que já fizeram IC, dão seu depoimento, mas eu sei que tem por aí na plateia alunos que já fizeram IC, e mais se alguém quiser fazer alguma pergunta para eles, eu posso instar que eles se manifestem também, ou pergunta para mim, enfim. Era isso, gente. Obrigada. Então, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, eu sugiro que vocês escrevam no chat para eu organizar. Tá. Eu falei microfone, mas talvez eu me precipitei. Não tem problema não. Até bom, pode ir. O Rodrigo está agradecendo. Não tem que fazer nenhuma prova, Caio. Para disputar o PIBIC, você tem que criar um projeto. Você, junto com o seu orientador, vocês vão criar um projeto. Claro, você precisa disputar com o CR e o CR do seu orientador, enfim. É mais uma avaliação de currículo global e o projeto que você vai querer desenvolver. Se seu projeto, o que você pretende, é adequado em termos de cronograma, em termos de objetivos, em termos de metodologia, isso vai ser avaliado junto com o seu CR e o currículo do seu orientador. Essas coisas em conjunto, você não precisa prestar prova, não. Pessoal, vocês podem falar também pelo microfone, desculpa, me expressei mal. Esse assunto que cruza com estatística, modelagem e métodos computacionais aplicado à educação. Cheguei a comentar com o Mitch. Como poderia encontrar um professor? Olha, seria bom você escrever para esse e-mail da comissão, porque na comissão tem a Karina, que é de estatística, e acho que o Aldo talvez entenda alguma coisa de métodos computacionais, não tenho certeza, mas a gente pode, como a gente dentro de nosso, somos um professor de cada departamento, a gente entende um pouco o que os professores dos nossos departamentos fazem. Então, por exemplo, se eu soubesse alguém do meu departamento que mexe com alguma coisa dessas, eu já poderia te encaminhar. E etc., né? A Karina, por exemplo, que é de estatística, provavelmente ela sabe se alguém no departamento dela, ou ela própria, mexe com essas coisas. Então, se você, Bruno, escreve para o e-mail e pergunta. Primeiro dá uma olhada no site, tá? Porque de repente tem algum. Eu vou colocar. Esse que eu coloquei, exato, esse aí. Isso. Se você olhou no site e não tem diretamente nenhum que tem interesse, você escreve para a comissão e a comissão te dá uma resposta. Pode ser? Não sei se eu respondi essa pergunta. Tá bom. Mais alguém? Alguma pergunta? Vocês podem falar, eu só queria que você se organizasse na palavra. Quanto tempo dura mais C? As bolsas geralmente são de duração de 1 ano, tá? Às vezes, algumas delas podem se prorrogar por mais 1 ano, mas depende, tá? Depende de se o próprio professor vai ter
capacidade de seguir mais um ano com o mesmo aluno, se o projeto já terminou, se tem de fato alguma coisa, e outras menos, por exemplo, essa bolsa do projeto universal CNPq que eu estou coordenando agora, eles te dão, é mensal, então eu escolho quantos meses vai ter, por exemplo, eu vou começar com 6 meses, aí vendo o andar da carruagem, como o aluno está desenvolvendo, eu prorrogo mais 6 meses, mas bota na sua cabeça que as de FAPERG, PIBIC, etc., costuma ser um ano, e às vezes pode prorrogar, mas um ano é a média. Mais alguma pergunta, pessoal? Assun, eu tenho uma pergunta. Você sabe atualmente quantos alunos a gente tem de iniciação aqui no IME? Eu vou te falar agora, vou olhar no site. Não sei de cabeça. Eu vou fazer essa contagem no site, mas se você vai no site em projetos, deixa eu compartilhar aqui minha tela contigo. Então, vocês estão vendo minha tela? Sim, está aparecendo. Então, aqui em projetos, eu vou atualizar, eu que mexo no site, então eu vou atualizando conforme o pessoal vai me dando as informações. Ah, cadastra esse, dá baixa nesse outro, entendeu? Então, segundo as informações que os professores me passam, são esses todos aqui. Estão separados por departamentos. Tem bastante. Eu não estão dizendo aqui qual é a data, é porque na pandemia eu não atualizei, mas já terminaram em 2019. Mas os que não têm data final é porque estão em andamento. Não sei a quantidade, mas... Sim, não, ok, tá bom. Tem alguns que eu tenho que passar para cá, porque eu estou pensando agora que eu preciso fazer isso. Porque tem a data, por exemplo, esse aqui terminou em julho, né, desse ano, e eu não passei para cá. Mas as informações, o que rolou ou está rolando, está tudo aqui. Tem bastante, sim. E aqui, como eu falei, tem nomes de professores que teriam interesse em orientar IC. Não quer dizer que sejam os únicos, tá? São os que passaram as informações para a comissão. Provavelmente tem até mais do que esses que ainda não passaram. Claro, não. E alguns que também não estão muito ligados em IC, porque nem sabem, o próprio professor nem sabe muito bem como funciona, porque está muito focado em outros assuntos, né? Mas se o aluno tiver interesse e falar para ele, o próprio aluno for com a solicitação de que tem interesse, duvido o aluno, ou o professor não pegar da mão, né? Ou dar para outra pessoa levar da mão esse aluno. Se o aluno for bom, o aluno tiver interesse. Normalmente a gente gosta de aluno interessado. Tem bolsa, cara, eu não tenho essa estatística, mas os que tem bolsa, você pode ver porque está escrito, tá vendo? Não vou parar de compartilhar minha tela. Mas está escrito, a gente não está fazendo essa enquete, talvez seria interessante, mas está lá registrado. Se é bolsista, está escrito, bolsista PIBIC, ou bolsista FAPERG, entende? No site aqui. Então, você pode ver quem tem bolsa ou quem não tem bolsa. Opa. Mais alguma dúvida? Mais ninguém? Alguém? Uma pergunta? Bom, pessoal, então eu gostaria de agradecer à professora Assun, obrigado pelos esclarecimentos que a gente teve, e eu peço que todos a agradeçam, como a gente não pode bater palmas aqui, pode. Eu peço que todos agradeçam pelo chat. Isso é enorme para mim. Obrigada. Obrigado, Assun. Obrigada a vocês. Espero qualquer coisa a gente está à disposição, tá? Pode me procurar ou mandar um e-mail. Tem gente batendo palmas aí, ó, pelo chat. Tá, tô vendo. Eu volto aqui, já que eu estou me vendo, eu volto presencialmente. Obrigada, pessoal. Boa sorte aí na sua caminhada, tá bom? Tchau, abraços. Leandro, você para de gravar? Como funciona? O site?